Muito bom, caríssimos! Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. Nós estamos vendo aposentadoria por tempo de contribuição, beleza? Então a gente viu 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher, reduzidos em 5 anos para o professor ou professora que trabalhe por todo o período em sala de aula ou assessoramento, direção, coordenação pedagógica. Perfeito? Muito bom. Vamos continuar. Então, o que nós temos aqui? Carência. Qual a carência da aposentadoria por tempo de contribuição? 180 meses. Não esquece. Benefício programável, carência alta. São as 3 aposentadorias, especial, tempo de contribuição e idade. Eu tenho que ter 180 meses de contribuição, ok? Alguém poderia me falar, mas espera lá, Omar. Se já o fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição é exatamente aos 35 anos para o homem, 30 para a mulher, mesmo professor que seja, poxa vida, 180 meses você vai ter sem nenhum tipo de problema? Não é bem assim. Por quê, gente? A carência, só recordando, não vale como carência, por exemplo, a gente vai ver que vale como tempo de contribuição, mas não vale como carência o tempo rural anterior a 1991. Então vamos dizer, uma pessoa tem 20 anos de tempo rural anterior a 91, vale como tempo de contribuição, mas não vale como carência. Então, em tese, é importante a questão da carência. Além disso, você pode também pagar atrasado. O que é isso? A título de exemplo, eu sou um empresário, então eu sou segurado obrigatório, segurado individual, e não paguei a previdência. Eu posso pagar o atrasado? Mas, puxa, eu estou há 10 anos sem pagar. Posso pagar? Pode, não tem problema nenhum. O INSS aceita. E vale como tempo de contribuição? Vale como tempo de contribuição, mas não vale como carência. Pagamento e atraso não vale como carência. Só para a gente entender que não é, vamos dizer assim, absolutamente dincipiente, desnecessária a previsão de carência de 180 meses. Porém, 99,9% das vezes, quando você tiver 35 anos de contribuição, se homem ou 30 se mulher, você vai ter a carência. Legal? Vamos continuar. Beneficiários. Quem são os segurados que podem receber esse tipo de aposentadoria, gente? Todos os segurados. Todos os segurados podem, exceção ao segurado especial. Por que o segurado especial? O segurado especial ele não contribui todo mês. Ele chama segurado especial por isso. Razão pela qual ele contribui, sei lá, uma vez por ano. Uma vez por ano, se ele fosse ter um homem, por exemplo, 35 anos de contribuição, ele ia ter que ter 35 vezes 12, salvo engano, dá 480. Imagina, teria que ser Matusalém, 480 anos. Razão pela qual, evidentemente, ele não aposenta por tempo de contribuição. Salvo se ele puder, porque o segurado especial pode, né? Pega um carnezinho e paga concomitantemente como segurado facultativo. Nessa hipótese, ele aposenta por tempo de contribuição, mas daí não por ser segurado especial, mas por ter contribuído como facultativo. Na prática, isso não existe, porque são pessoas mais pobres, não têm dinheiro para pagar 2 contribuições. Bom, então o segurado especial não consegue. Quem mais que não consegue? O segurado facultativo ou individual, a dona de casa, por exemplo, o MEI, que recolhe 11 ou 5% sobre um salário mínimo. São pessoas, gente, que podem contribuir com alíquotas menores. É um sistema de inclusão previdenciária. Para que as pessoas de menor renda possam participar da Previdência Social, elas pagam um pouquinho menos. Em vez de 20% sobre um salário mínimo, que é a regra para o segurado facultativo e para o segurado individual, elas são autorizadas a recolher uma alíquota menor. 11% sobre um salário mínimo, pode ser facultativo ou individual, ou no caso da dona de casa ou qualquer pessoa que trabalhe exclusivamente em serviços domésticos de casa, né, sem fins lucrativos, e de baixa renda, ela pode recolher 5% sobre um salário mínimo. Ou ainda, o microempreendedor individual, o MEI, que é um autônomo, que fatura por ano até 81 mil reais, ele também pode pagar 5% sobre um salário mínimo, mas nessa hipótese ele não aposenta por tempo de contribuição. Nessas duas aqui, que eu citei, 11% e 5%, você pode pagar a diferença, qualquer tempo. Sei lá, no caso do 11%, é a diferença para 20%, ficou faltando 9% sobre um salário mínimo. Foram 5%, o MEI, por exemplo, ficaram faltando,
15% sobre um salário mínimo. Se ele quiser pagar a qualquer tempo, daí, evidentemente, ele passa a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso contrário, não se aposenta por tempo de contribuição. Uma outra questão interessante, não precisa demonstrar qualidade de segurado na data do requerimento administrativo. Então, quando eu vou verificar se uma pessoa pode ou não aposentar por tempo de contribuição, eu não olho se ela tem ou não qualidade de segurado. Isso é relevante. Eu olho assim, pergunto para ela, quanto tempo você tem de contribuição? Vamos olhar sua carteira de trabalho, carnezinhos de contribuição. Tem que dar 35 anos de contribuição se for homem, 30 se mulher, ou 30 ou 25 se for professor ou professora. É isso que eu quero. E a carência de 180 meses, que é essencial. Mas qualidade de segurado, puxa vida, eu demorei 5 anos para entrar com requerimento administrativo, nem sabia que podia, então, não importa, é irrelevante para a concessão desse benefício. O que mais? O que conta como tempo de serviço barra contribuição? Então, tempo de serviço ou contribuição. O que conta, caríssimos? Em primeiro lugar, o serviço militar. Sabe o serviço militar obrigatório, por exemplo? Aquele 1 ano e meio, a CPOR, tiro de guerra, qualquer modalidade de serviço militar, salvo se contou, obviamente, para aposentar em regime próprio dos militares, por exemplo. Mas caso contrário, você nunca pode contar 2 vezes o mesmo tempo, né? Mas caso contrário, conta para você se aposentar por tempo de contribuição, sem problemas. Então, por exemplo, às vezes, não é incomum a pessoa falar, puxa, eu tenho 33 anos de contribuição, 34 anos de contribuição, falta 1 ano. Eu pergunto assim, eu falo para ela, vem cá, você não fez, serviu o exército? Porque antigamente era mais comum até do que hoje servir exército, né? Mas você não serviu exército? Ah, servi 1 ano e meio, não sei aonde, fiz tal. Então, você está contando esse tempo? A pessoa fala, não, não sabia que podia. Pode sim. Então, o serviço militar obrigatório conta como tempo de contribuição. O que mais? Também o tempo de serviço do segurado empregado, doméstico e avulso. Você foi ver, eu coloquei tempo de serviço. Ué, por que você não colocou tempo de contribuição? Porque aqui o tempo de serviço se presume como de contribuição. Em que sentido, gente? No caso do empregado, segurado empregado, doméstico e avulso, o empregado, todas as modalidades. Ou ainda o doméstico, empregado doméstico, ou o avulso portuário, normalmente, quem faz a retenção na fonte, a gente chama tecnicamente de responsável tributário, quem que é? É o empregador. É o empregador, ou no caso do avulso, tomador de serviços, o órgão gestor de mão de obra, no caso do avulso, empregador doméstico, no caso do empregado doméstico, ou o empregador, empresa, no caso do segurado empregado. Qualquer dessas situações, como não é o próprio segurado que vai lá e vai efetivar a contribuição, por essa hipótese, o tempo de serviço ele corresponde a tempo de contribuição. Vocês entenderam? Então, não está previsto na legislação. Mesmo que não tenha havido a contribuição, efetivamente ocorrido a contribuição, se conta como tempo de contribuição. Ok? O que mais? Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez intercalados com atividade laboral, se for originários de acidente do trabalho, ou seja, se for auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, não precisa nem ser intercalado. Mas não entendi nada. O que quer dizer isso? Muito fácil. Vem cá. Vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Você está aqui. Realmente, felizmente, você deve ser mais bonito que isso aqui, né? Mas eu não sei fazer desenho, então você imagina que é você que é essa pessoa aqui, obviamente um pouquinho mais simpático que isso. Você já chegou, com o passar dos anos, evidentemente, você é um homem, chegou a 33 anos de contribuição. Daí você ficou doente, ou com auxílio-doença, ou com aposentadoria por invalidez. Então você podia falar, puxa vida, esse tempo que eu estou afastado, eu posso contribuir para a Previdência? Eu ia falar, não pode contribuir. Falar, bom, mas e aí? Mas conta para eu aposentar? Então, conta, perfeito? Se for intercalado com atividade laboral. Se originário de acidente do trabalho, não precisa ser intercalado. Então vamos dizer que aqui você passa a receber um auxílio doença acidentário. Legal? Auxílio doença acidentário. Beleza. Então você tem aqui o auxílio doença acidentário.
que não precisa ser intercalado. Daí vai indo. Você está doente, continua doente, continua doente, continua doente, continua doente. Chegou com 35 anos, falou que quero aposentar. Posso? Posso, porque você já ficou 2 anos afastado. Não precisa ser intercalado com o trabalho. Aí se não for acidentário, Omar, se for auxílio-doença previdenciário, ou seja, que não tem origem no acidente do trabalho. Daí não adianta. Para você contar esse tempo, você tem que voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Se você não voltar a trabalhar, você não conta esse tempo como tempo de contribuição. Quando você voltar a trabalhar, daí tudo bem. Mas eu fiquei 4 anos só, já fiquei 2 a mais do que precisava. Sim, só daí quando você voltou a trabalhar. Trabalhou 1 mês? Trabalhei. Daí, nesse caso, conta o tempo de contribuição. Então, vamos lá. O auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, intercalado com a atividade laboral, no caso, portanto, de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez previdenciário, conta como tempo de contribuição. Por outro lado, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária não precisa ser intercalado com o trabalho. Você vai contando e se aposentar, chegar aos 35 anos se homem, 30 se mulher, antes de você ficar bom, da pessoa curar, perfeito. Cessa o auxílio-doença e passa a receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou cessa a aposentadoria por invalidez e passa a receber aposentadoria por tempo de contribuição. Ok? Vamos seguir. Mais uma. Contagem recíproca de tempo de contribuição. O que é isso, gente? Existem, como eu já falei para vocês, várias caixas de previdência no Brasil. Basicamente, dentro da previdência pública estatal, você tem 2 tipos de previdência, 2 caixas, 2 regimes, 2 normativas, 2 regimes normativos previdenciários. Regime geral, que é o que a gente está estudando, e os regimes próprios de previdência social, que abrangem os trabalhadores, os servidores públicos, cujos entes políticos criaram um regime próprio. Perfeito? Vamos dizer, então, que é, por exemplo, a União, todas as 27 unidades, os estados e o Distrito Federal, e 2.100 municípios. Todos eles têm regime próprio. E os outros, quando não tem regime próprio, os servidores são deslocados para o regime geral. Mas vamos lá, o que é contagem recíproca? É o seguinte, vamos ver o tempo que você trabalhou agora na iniciativa privada, pagando, recolhendo para o INSS no regime geral. Amanhã você vai passar, por exemplo, passa a ser analista, passa a ser técnico do TRF. Opa, beleza. E esse tempo que você contribuiu na iniciativa privada, você vai perder? Claro que não. Vai contar para você poder aposentar no regime próprio. Isso como é que a gente chama? Contagem recíproca de tempo de contribuição. E é provada por meio de um documento emitido pelo regime para o qual você prestou serviço, que chama CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. E vice-versa. Sei lá, você já está, hoje eu sou do regime próprio, por exemplo. Claro, sou dos 2, né? Mas sou também do regime próprio. Sou juiz federal, regime próprio dos servidores públicos da União. Já estou há 22 anos no regime próprio, porque antes eu era procurador do INSS, né? Pro AGU. Então fui 2 anos de AGU, 20 anos juiz federal. Legal. Daí eu pego lá esses 22, faz de conta que eu não quero mais ser juiz. Sei lá, quero ser dono de cartório. Tem vários juízes ou outros servidores que saem para ser dono de cartório, que é regime geral. Então você sai do regime próprio, pega aquelas contribuições e pode contar para aposentar no regime geral. Isso é contagem recíproca de tempo de contribuição. O que mais, gente? Não será contado por um regime previdenciário o tempo de contribuição utilizado para concessão de aposentadoria por outro regime. Isso aqui é importante, claro. É aquilo que eu falei para vocês, não vamos confundir as coisas. Veja, eu posso contar que eu recolho para o regime geral para o regime próprio, que eu recolhi do regime próprio para o regime geral? Posso, mas eu não posso, evidentemente, usar 2 vezes para aposentar ao mesmo tempo com a mesma contribuição no regime geral e no regime próprio. Isso é inadmissível e até ilógico, né? E, por fim, os regimes se compensarão mutuamente. O que vem a ser isso, gente? Os regimes, na verdade, claro, por exemplo, no meu caso, eu trabalhei um bom tempo aí como advogado no setor privado. 8 anos como advogado no setor privado. Então, recolhi, pelo menos um período desses 8 anos, eu recolhi para o regime geral. Mas eu vou aposentar, vou usar esse tempo, aposentar no regime próprio. Só que, veja, eu paguei para o regime geral. E o regime próprio que vai ter que suportar a minha aposentadoria. Então, o regime geral, INSS, tem que pagar
para o regime próprio. Claro que isso também tem aqueles que fazem o contrário, se aposentarão no regime geral. Então você tem que fazer uma compensação de tempos em tempos, isso tem previsão na legislação. Tá bom? Tá perfeito? Muito bom. A gente não encerrou ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente provavelmente encerra no próximo bloco. Um abraço.